Bom dia. Irei apresentar o seminário de oncohematologia com o tema linfoma não Hodgkin do tipo linfoma da zona marginal primária do baço. A definição do linfoma da zona marginal primária do baço é uma neoplasia dos pequenos linfócitos B, que é um subtipo incomum do linfoma não Hodgkin e ele vai cursar com o crescimento da zona marginal do baço. Falando um pouco sobre a epidemiologia desse subtipo do linfoma, ele ocorre em menos de 1% de todos os linfomas não Hodgkin, ou seja, um tipo de linfoma bem raro. Ele vai ocorrer entre uma média de idade entre 65 e 75 anos e ele possui uma maior incidência em indivíduos brancos, até 2 vezes mais em comparação com as outras raças. Tem-se como fatores de risco para esse subtipo de linfoma as doenças autoimunes, entre elas anemia hemolítica, asma, entre outras, a infecção crônica pela hepatite C e pelo herpesvírus. Vale destacar que a hepatite C é bem comum, bem relacionada a esse subtipo de linfoma, é bem prevalente na população, e também a exposição a metais pesados constitui um fator de risco para a apresentação dessa neoplasia. Abordando um pouco sobre a fisiopatologia desse tipo de linfoma, ele é uma neoplasia dos pequenos linfócitos B, como eu já havia mencionado anteriormente, que circunda e substitui os centros germinativos da polpa branca esplênica. Cursa também com a mutação em oncogênese, os genes supressores de tumor e uma estimulação imunológica crônica. Apesar desses dados, por ser uma doença e um subtipo de linfoma bem raro, ainda carecem de estudos científicos que demonstrem de maneira clara e objetiva a fisiopatologia dessa neoplasia. Os pacientes que possuem o linfoma da zona marginal primária do baço vão apresentar uma clínica bem inespecífica, uma sintomatologia muito inespecífica, e geralmente até eles podem ser assintomáticos. Entretanto, quando eles cursam com algum sinal ou sintoma, eles vão apresentar uma esplenomegalia, uma linfocitose e algumas citopenias, dentre elas a anemia, a trombocitopenia, entre outras. Para se dar o diagnóstico desse subtipo do linfoma não Hodgkin, a gente primeiro suspeita que o paciente possui neoplasia com hemograma. A gente vai ver, principalmente no consultório, um paciente com a queixa de uma esplenomegalia e um hemograma com linfocitose. Para isso, a gente prossegue a investigação desses pacientes. Podemos prosseguir com a biópsia do baço. Às vezes não é possível realizar pelo tamanho, pela dificuldade, enfim. Se a gente não conseguir, a gente procede com a biópsia de medula óssea e também realiza uma imunofenotipagem de sangue periférico. Com isso, a gente consegue fechar o diagnóstico do linfoma da zona marginal primária do baço. O tratamento dessa doença é multifatorial. Inicialmente, tem que se fazer o manejo e tratamento das condições associadas. Como eu falei anteriormente, é um subtipo de neoplasia bastante relacionado com o vírus da hepatite C, então é importante que naqueles pacientes que não têm uma hepatite C controlada, ou seja, uma carga viral alta, e não foi realizado o tratamento adequado, a gente fazer o tratamento, manejar bem esse paciente com essa hepatite C, para daí então fazer o tratamento da neoplasia em si. A gente pode fazer também uso da quimioterapia. O fármaco mais utilizado seria o rituximab. Alguns pacientes que são refratários à quimioterapia ou têm uma indicação melhor devido ao estadiamento da doença, realizar a esplenectomia, e também faz parte do tratamento o acompanhamento de recidivas após o tratamento inicial. Falando um pouco sobre o prognóstico dessa doença, ela tem uma sobrevida global mediana superior a 10 anos, ou seja, a epidemiologia desse câncer é entre 65 e 75 anos, os mais comuns. E somado a isso, quando o paciente descobre que ele ainda tem 10 anos, não é uma neoplasia tão agressiva quando você compara às outras neoplasias hematológicas. Entretanto, em alguns pacientes que têm uma clínica avançada, eles podem ter um prognóstico mais reservado do que aqueles pacientes que descobrem no início da doença.